sinal de igualdade. Não da forma que nós conhecemos hoje, mas a ideia de igualdade. Desculpa, não usavam o sinal. Usavam a ideia de igualdade, tá? Há muito tempo atrás. Então, um dos conceitos mais simples da matemática é o sinal de igualdade. E muitas vezes não paramos para pensar sobre ele. O sinal de igualdade, assim como a equivalência. A equivalência não é o sinal de igualdade. A equivalência é o que o sinal de igualdade está indicando, tá? Desde as primeiras operações na escola, nós aprendemos a utilizar o sinal de igualdade, ó. Por exemplo, aqui, ó, 2 mais 2. 2 mais 2 é igual a quanto? Igual a 4. O sinal de igualdade está aqui separando uma equivalência. A operação 2 mais 2 é igual ao resultado 4. Então, no estudo da álgebra, não é diferente. O sinal de igualdade ele será usado para estabelecer a ideia de igualdade, né? O sinal de igual será usado para estabelecer a ideia de igualdade entre duas sentenças, entre duas afirmações. Então, é importante nós colocarmos um ponto bem aqui, pensar o que é uma sentença. Sentença é algo que pode ser verdadeiro ou falso, tá? Então, pois dessa forma é possível realizar alguns cálculos que identificam o valor numérico de uma incógnita. Então, aqui aparecerão variáveis e incógnitas. Nosso objetivo na álgebra é entender e compreender e atribuir o valor da variável. Nós vamos aprender como determinar o valor dela, não se preocupe. O objetivo agora é entender o que é uma igualdade, tá? A igualdade na álgebra. E incógnita é o nome dado a um valor desconhecido em uma igualdade, tá? Se nós temos uma igualdade, temos lá uma letra X, aquela letra X será chamada de incógnita. Então, antes de tudo, é importante nós verificarmos o princípio básico da igualdade na matemática. Por que que nós utilizamos a igualdade? Quem foi que inventou a igualdade? Desde quando a igualdade é utilizada? Por que usá-la? Então, vamos ver, né? Há muito tempo, muito mesmo, o ser humano já faz uso da igualdade. Como? Fazendo comparações, principalmente se referindo a medidas. E comparações, fazer comparações, utilizamos muitas vezes o sinal de igual, como também o sinal de menor que, maior que, esses sinais, né? Por exemplo, 1 quilo de batata é igual a 1 quilo de cenoura. Contudo, 2 quilos de batata é menor que 1 quilo de cenoura, né? Então, nós utilizamos, desde antigamente, dos séculos passados, as pessoas já utilizam a ideia de igualdade nas suas vidas, principalmente referindo às medidas. O funcionamento da igualdade ele é muito simples, né? Nós podemos entender com uma balança de dois pratos. Nós podemos entender o sinal de igualdade e a ideia de igualdade em uma balança de dois pratos, por exemplo, aqui nessa ideia abaixo. Aqui nós temos uma balança de dois pratos e essa balança ela está estável, ou seja, ela está equilibrada. Para ela estar equilibrada, o mesmo peso que existe, a mesma massa que existe em um prato, ela deverá existir no outro prato também, né? No outro prato também. Aqui nós temos um exemplo com algumas batatas, nós temos um prato aqui com algumas batatas. A massa dessas batatas de cada uma dessas batatas é desconhecida, né? Mas nós temos outro prato
que a massa dele é de 2 quilos, porque tem um objeto de 1 quilo e outro objeto de 1 quilo, ou seja, 2 quilos. Nós não sabemos quanto cada uma batata ela tem de massa, mas nós sabemos que a massa de todas as batatas juntas é igual a 2 quilos, porque a balança está equilibrada, né? Então, tudo bem que até nós entendemos o funcionamento do sinal de igualdade, né? Então, deu para entender, vamos mais adiante. Ó, em relação à figura, vamos dizer que a massa da batata é a massa 1, e a massa do outro prato, que tem 2 quilos, é igual de massa 2, é igual a massa 2. Então, nós dizemos que a massa 1, a massa da batatas, é igual à massa 2, tá? Então, notem que o símbolo de igualdade, ela indica a equivalência entre as duas sequências. O que é equivalência? Que a primeira sentença, ou seja, a primeira massa, é igual à segunda massa, é uma equivalência. Então, este símbolo de igualdade, ele foi criado pelo um inglês chamado Robert Record, em 1557, para indicar exatamente o que nós fazemos hoje, a igualdade entre duas sentenças, entre sentenças. A sua intenção principal era de simplificar a expressão é igual a. Em vez de escrever é igual a, ele utilizou uma simbologia que pudesse ser utilizada e compreendida em diversas línguas. Não só tentou, né, como tentou e criou, ele obteve muito sucesso, porque é uma linguagem, essa linguagem da equivalência, do sinal de igual, que é a igualdade, é utilizada mundialmente. Todo mundo, quando vê um sinal de igual, já sabe que aquilo ali é uma igualdade, é uma equivalência. Então, por que que ele utilizou esse sinal, né? Robert, por que que Robert utilizou esse sinal? Muitas vezes ele foi questionado e ele respondeu o seguinte: porém, como muitas vezes o uso no trabalho um par de paralelas ou retas gêmeas de um comprimento assim, né? Sinal de igual, porque duas coisas não podem ser mais iguais, foi o que ele afirmou. Então, o símbolo de igual é duas retas paralelas, duas mini retas paralelas, indicando igualdade. Então, em uma igualdade, nós temos duas coisas, duas sentenças, né? A primeira sentença e a segunda sentença. O que há à esquerda do sinal e o que há à direita do sinal, tá? O que tem à esquerda do sinal, nós chamamos de membro, de primeiro membro. O que está à esquerda do sinal, ou seja, à esquerda da igualdade, nós chamamos de primeiro membro. O que tem à direita da igualdade, nós chamamos de segundo membro. E aqui tem um exemplo, né? Primeiro membro, segundo membro. À esquerda da igualdade, primeiro membro. À direita da igualdade, segundo membro. E quanto aqui ao sinal de igualdade, né, em relação à álgebra, nós temos três propriedades, que é importante nós absorvermos o máximo dela. Vocês vão notar que a primeira propriedade, que é a propriedade reflexiva, ela não é difícil de compreender. Porque o que é algo reflexo, o que é algo reflexivo? É algo que é igual, né? É o reflexo. Se eu estou na frente do espelho, meu reflexo será igual a mim. A mesma coisa acontece aqui na propriedade reflexiva. Se nós temos alguma coisa, essa alguma coisa será igual a ela mesma. Por exemplo, para qualquer número A, temos aqui a propriedade reflexiva que o A será igual a A. Exemplo A, 7 é igual a 7. Menos 1 inteiro e 2 décimos é igual a menos 1 inteiro e 2 décimos. A propriedade simétrica, né?
Simétrica. Quando nós estamos na frente do espelho, nós vemos a nossa imagem de forma simétrica. Então, a propriedade simétrica. Se nós temos dois números, A e B, se o A é igual a B, então o número B é igual ao número A. Exemplo, 5 mais 3 é igual a 8. Da mesma forma que 8 é igual a 5 mais 3. B, 2 vezes 3 menos 0 é igual a 6. Assim como 6 é igual a 2 vezes 3 menos 0. E a propriedade transitiva. Ó, para quaisquer números A, B e C, temos que, se o A é igual a B, igual ao B, e o B é igual a C, então A é igual a C. Suponham que eu sou igual ao Vitor, e o Vitor é igual ao Emanuel. Se eu sou igual ao Vitor e o Vitor é igual ao Emanuel, significa que eu sou igual ao Emanuel porque eu sou igual ao Vitor e o Vitor é igual ao Emanuel. Essa é a transitividade. Exemplos, ó, 2 mais 4 é igual a 6. 6 é igual a 5 mais 1. Então, 2 mais 4, bem aqui no começo, é igual a 5 mais 1, através da transitividade. Outro exemplo, se o A é igual a 5 e 5 é igual a B, então o A é igual a B, né? Ambos têm os mesmos valores. Essas propriedades, apesar de parecerem muito simples, elas são de extrema importância dentro do estudo da igualdade. Compreendê-las com muita clareza, isso poderá nos auxiliar nos estudos seguintes sobre fórmulas e equações. Então, vamos falar agora da igualdade e sentenças, da igualdade e sentenças. O que é uma sentença fechada? O que é uma sentença fechada? Uma sentença fechada é quando não é atribuído valores a letras, tem apenas números aqui nas expressões. Uma sentença fechada é quando tem apenas números aqui nas expressões, não, nos dois membros, né? Quando tem apenas números nos dois membros. Primeiro membro só tem números, segundo membro só tem números. Quando é assim, é uma sentença fechada, tá? 5 mais 6 é igual a 11. É verdade, né? 18 menos 8 é igual a 3 mais 1, ou seja, 4. Isso é verdade também. Uma sentença aberta é quando no primeiro membro ou no segundo membro aparece uma variável, aparece uma letra, né? Aparece uma letra. Então, quando uma sentença é aberta, depende do valor atribuído às variáveis para nós verificarmos se as sentenças são verdadeiras ou falsas. Ó, esse x aqui não poderá ser substituído por qualquer número para que essa sentença seja verdadeira. Ó. X mais 12 tem que ser 25. Qual o único número que será utilizado aqui no lugar de x? Apenas o 13, né? Então, qualquer outro número que não for 13, que for colocado no lugar de x, tornará essa sentença falsa. 3x mais 5y é igual a 2y menos 6. Ou seja, sentença aberta é quando nós temos letras que podem ser substituídas por valores, tá? Observação. As sentenças matemáticas podem exprimir relação de desigualdade e pertinência e etc. Tá? Então, uma sentença pode expressar o sinal de desigualdade também. Exemplo, ó, uma sentença fechada aqui com o sinal de desigualdade. 2 mais 3 é 5, é menor que 7, né? Então, é verdade. Como é que nós lemos? 2 mais 3 é menor que 7. Aqui, 8 é diferente de 9? É verdade também, né? 8 é diferente de 9.
Agora, em sentenças abertas, x mais 3 é maior ou igual a 9. Da mesma forma que y menos 7 é diferente de 11. Nem sempre uma sentença ela expressa uma verdade. Para nós sabermos se expressa uma verdade ou não, nós devemos verificar para valores atribuídos a essa sentença, tá? Então vamos ver aqui alguns exemplos que indicam se a sentença é verdadeira ou falsa. Então vamos lá, ó, 6, essa sentença aqui, 6 mais 9 vezes 6 é igual a 70 menos 2 vezes 5. Vamos resolver o primeiro membro e vamos resolver o segundo membro. Se os dois resultados forem iguais, a sentença é verdadeira. Nós dizemos que a sentença é verdadeira. Então vamos experimentar, né? Primeiro resolvemos a multiplicação. 9 vezes 6 vai dar 54, e aqui 2 vezes 5 vai dar 10. 6 mais 54 é igual a 60. 70 menos 10 é igual a 60. Então, deu que 60 é igual a 60. Então, isso é uma verdade, né? 60 é igual a 60. Então, nós dizemos que, de fato, a sentença, a igualdade obtida, ela é verdadeira, tá? Agora, vamos ver outra sentença fechada. Vamos ver aqui se os resultados serão iguais. 8 ao quadrado menos, abre parênteses, 9 menos 6, igual a 7 vezes 3 elevado ao quadrado. Então, vamos resolver primeiro as potenciações. 8 elevado ao quadrado vai dar 64. E 3 elevado ao quadrado dá 9. Resolvemos agora o parêntese. 9 menos 6 vai dar 3. 7 vezes 9 deu 63. 64 menos 3 deu 61. 61 é igual a 63? Isso é um absurdo, gente. Quando nós obtemos dois valores diferentes, nós dizemos dentro da matemática que isto é um absurdo, é uma mentira, não pode acontecer. Então, o valor, o sinal que nós deveríamos colocar entre essas duas sentenças é o sinal de desigualdade, né? Eles não são iguais, seria o exemplo correto a se colocar. Ainda mais, em sentenças, nós podemos atribuir valores para as incógnitas. Por exemplo, vamos verificar mais exemplos aqui. Vamos verificar para este exemplo aqui, ó, 3 vezes x mais 9 igual a 5 vezes x menos 3, se a sentença é verdadeira. Nos foi dado que x é igual a 6. Então, onde tiver x, nós substituímos por 6. Então, vai ficar aqui, ó, 3 vezes x, ou seja, 3 vezes 6, mais 9 é igual a 5 vezes 6. Colocamos no lugar de x o 6. Resolvendo todo o primeiro membro e o segundo membro, nós vamos chegar aqui, 27 é igual a 27. Isso é uma verdade. Portanto, a sentença é verdadeira. E se nós substituirmos o x por 5? Vamos substituir o x por 5 em um segundo exemplo. Então, nós vamos... Agora aqui é uma desigualdade. Ó, 9 vezes x menos 15 tem que ser maior que 31. Tem que ser maior que 31. No lugar do x, nós vamos colocar 5. Então, vamos considerar aqui o valor de x, 5. Então, 9 vezes x menos 15 deverá ser maior que 31 para a sentença ser verdadeira. Então, 9 vezes 5 menos 15 é maior que 31. Deverá ser maior que 31. 9 vezes 5 é 45. 45 menos 15 igual a 30. Porém, 30 é menor que 31 e não maior. Isso é um absurdo. Novamente, deu uma coisa que não é verdade, deu um resultado que não é verdadeiro. Portanto, aqui, ó, para o x igual a 5, a sentença ela é falsa, tá? Então, para casa, ficam os exercícios propostos e de aplicação
destes módulos que nós estudamos hoje. Então, façam e me mandem, tá? Estou aguardando via WhatsApp. Então, tchau, tchau e até a próxima aula.